Pessoal, no vídeo de hoje eu vou demonstrar como é que você faz a utilização de um termômetro nas medições de um aterramento da instalação elétrica seguindo a NBR 5410. Vou demonstrar isso aqui na prática, tá? Vou mostrar para vocês em campo como é que você faz a medição corretamente. Mas antes eu vou demonstrar aqui o DT5300B da 100, que é fornecido pela Apple Instrumentos, parceira aqui do canal, que inclusive depois eu vou passar para vocês, quem quiser adquirir, tem descontaço aqui no final do vídeo. E esse termômetro aqui, o legal dele é que ele já vem com essa baita mala aqui, onde vem todos os acessórios dele aqui, tudo armazenado, ótimo para você transportar e levar lá até o seu local de medição. Primeiro, para quem não conhece o termômetro, deixa eu demonstrar o equipamento. Primeira coisa que ele vem é essas ponteiras de prova igual ao multímetro, tá? Que uma das funções que ele tem também é utilizar as medições igual ao multímetro, onde aqui você tira as medições de tensão alternada, tensão contínua e resistência. Igualmente um multímetro normal, só que aqui em cima você vai conectar essas pontas de prova aqui no terminal vermelho e no terminal verde e não utiliza aqui o amarelo. Junto com ele, que é o que mais a gente vai utilizar, são esses cabos, onde eu tenho aqui um cabo de 5 metros, um cabo de 9 metros e um cabo de 15 metros, que é onde a gente vai esticar para poder fazer as medições do aterramento. Ele também vem essas hastes, que são hastes provisórias, que inclusive você vai ler aqui na norma NBR 5410, onde eu vou conectar esses cabos para a gente poder fazer essas medições. Mas antes da gente ir em campo e fazer o teste com ele, deixa eu explicar como é que o termômetro funciona, tá? Primeiramente, ele vai aplicar uma tensão no solo de 50 volts, isso é normatizado e pede que seja essa tensão para teste, e ele vai aplicar uma tensão em corrente alternada. Porém, para não ter risco de confundir com qualquer tensão induzida que tenha no solo da nossa rede, que é 60 Hz, ele vai aplicar uma tensão em 800 Hz conforme exigido por norma. Então, basicamente, o que a gente tem que fazer é igual esse desenho aqui da NBR 5410, onde mostra que nós temos um terminal T, que é justamente o nosso aterramento, o nosso eletrodo de aterramento. Só não esqueça, tá, gente, que eletrodo de aterramento não é uma haste, tá? Eletrodo de aterramento é o seu conjunto de aterramento. Aonde, inclusive, na NBR 5410 fala que esse eletrodo de aterramento ele pode ser composto de uma ou mais hastes, mas lembrando que a haste não é a forma principal, tá? A forma mais eficiente de aterramento. A norma é bem clara dizendo que a forma mais eficiente de aterramento é utilizar as fundações da edificação, é fazer lá um anel externo da edificação e, por último, caso nenhuma dessas opções for possível, aí você utiliza hastes e, consequentemente, a gente já sabe que é a menos eficiente, ok? Mas o termômetro, a gente vai conseguir medir tanto o anel externo quanto essas hastes, sendo tudo um eletrodo, ok? Então, aqui nesse T é justamente esse eletrodo de aterramento, e aí diz que eu preciso colocar uma haste T1 nessa distância, que é o caminho mais longo aqui do meu eletrodo, que no caso desse termômetro a gente vai fazer com esse cabo vermelho, ligado aqui no terminal vermelho. E aí depois eu vou conectar uma outra haste temporária, que vai ser esse cabo amarelo ligado no meu terminal amarelo. E aí como é que ele vai funcionar? Quando eu ligar o aparelho e colocar ele para teste, ele vai injetar uma tensão no meu solo, fazendo ter uma corrente entre o meu eletrodo de aterramento e o meu terminal aqui T1. Vou ter uma corrente circulando pelo solo. E agora aqui meu terminal T2, que é o meu cabo amarelo aqui do termômetro, ele vai medir essa diferença de potencial. Que inclusive na norma você vai perceber que ela pede para deslocar essa haste um pouco para lá e um pouco para cá. E aí você vai perceber que aqui ela fala de 6 metros para um lado e 6 metros para o outro. E aí que muita gente começa a confundir. Porque, por exemplo, essa distância entre o meu eletrodo T e o meu eletrodo T1, qual que é? Aqui não fala na norma. Para isso a gente vai olhar um pouquinho aqui rapidinho na norma 15749, também da BNT, que é onde fala sobre medições de aterramento. E aqui você vai encontrar que para a verificação do trecho horizontal da curva, quando da aplicação do método de queda de potencial, que é utilizado pelo termômetro, o eletrodo de corrente H, que seria lá no desenho da NBR 5410 o nosso T2, deve estar a uma distância D da periferia do sistema do aterramento sobre ensaio E, que no caso lá seria o nosso aterramento, o eletrodo, o T, de pelo menos 3 vezes a maior dimensão desse sistema. Se eu tenho, por exemplo, hastes de aterramento lá em forma triangular, a gente sabe que as distâncias entre as hastes tem que ser o tamanho da haste, tá? Tem que ser a distância mínima entre elas, então eu teria lá uma distância do tamanho do meu eletrodo de aterramento de 2,5 metros. Colocaria lá então 3 vezes 2,5 metros, teria uma distância D de 7,5 metros. Se eu tivesse um sistema de aterramento maior, com mais hastes, por exemplo, nesse formato de quadrado,
A minha maior distância seria maior do que 2,5 metros. Então eu pegaria essa maior distância, multiplicaria por 3 e assim por diante. Se eu tenho um anel externo de edificação, precisaria descobrir qual que é a maior distância desse eletrodo de aterramento, e aí, consequentemente, eu colocaria 3 vezes essa distância. Você já percebeu que poderia ter distâncias muito grandes, de 10 metros, 20, 30, 100, 200 metros, assim por diante. E aí, claro que você precisaria utilizar mais cabos auxiliares, porque você ultrapassaria o tamanho padrão que vem de cabo nos terrômetros. Então, vamos pegar um exemplo, que é o que eu vou utilizar para teste, onde eu vou colocar uma única haste de 2,5 metros, tá? Eu não vou fazer um sistema de aterramento, eu vou só colocar uma haste para teste, demonstrar como funciona o terrômetro. Colocar uma haste lá de 2,5 metros, e aí o que eu vou ter vai ser 3 vezes a distância do tamanho dessa haste, porque eu tenho ali um campo de influência, tá? E aí eu vou colocar então a minha haste T1 a 7,5 metros e a minha haste T2, aqui na norma NBR 5410, fala para colocar no meio do caminho. Só que na 15749 fala aqui nesse item para a gente colocar a 62% da distância quando a dimensão total do eletrodo for inferior a 10 metros, que é o nosso caso. Então, eu poderia colocar a 62% da distância do aterramento, ou seja, não ficaria exatamente no meio do caminho. E aí você entendeu, então, que eu coloquei a haste T2 ali no meio, eu precisaria tirar uma medição com o terrômetro, depois eu afasto ela para um lado, tiro outra medição, e depois eu afasto ela para o outro lado com a mesma distância que eu afastei e tiro outra medição. Na NBR 5410, você vai perceber que ela coloca aqui um exemplo de 6 metros, mas se eu tenho 7,5 metros, não faz sentido nenhum afastar 6 metros para cá e 6 metros para lá. Já aqui na 15749, ela fala em distâncias de 5%. Você percebe que tem algumas divergências entre as normas? Isso daqui eu espero agora que na nova revisão que está vindo a 5410, vai ter algumas alterações, a gente vai ficar mais claro de entender. Eu não vou colocar aqui o que está em consulta pública, porque pode ser que entre em vigor, pode ser que não, mas vai ficar um pouco mais claro da gente conseguir entender. Mas, basicamente, o que a gente vai fazer é isso. Eu vou colocar o meu eletrodo de aterramento, colocar minha haste a 7,5 metros, vou colocar isso daqui no meio do caminho e eu afastar para um lado e depois eu afasto para o outro lado, a mesma distância que eu afastei os meus eletrodos, e a gente tira 3 medições. Se essas 3 medições elas tiverem uma média aproximada, ok, meu aterramento está ótimo. Se não tiverem, o ideal é fazer a chamada curva e a gente identificar um patamar nessa curva conforme a 15749 fala. É um pouco mais trabalhoso, mas é o mais eficiente. Depois, se vocês quiserem aprender como é que faz essa curva, como é que lê essa curva, deixa aqui embaixo nos comentários que eu posso criar um vídeo explicando, detalhando muito mais sobre isso. Mas hoje, vamos entender aqui então sobre o terrômetro. Vamos lá, campo agora, para a gente ver isso daqui na prática. Pessoal, a gente vai começar agora aqui então o teste em campo, como eu falei. Eu já enfinquei aqui uma haste, tá, que a gente vai utilizar para teste, e agora eu vou colocar as hastes temporárias. Primeira regra de observação, antes de fazer medição com o terrômetro, é observar o seguinte. Primeiro de tudo, se tiver um tempo nublado, que pode ter incidência de raios, não faça, porque pode ser muito perigoso, tá? Manutenção de estoque, manutenção de passo aqui no solo. Caso você também estiver no local que seja próximo a uma indústria, uma subestação, um transformador monofásico ou propriamente um transformador, tome cuidado, utilize corretamente luvas isolantes, que não é essa que eu estou utilizando aqui não, tá aqui um campo, não tem nada aqui próximo aqui, e utilize também botas isolantes. Pode ser perigoso por ter uma tensão induzida no solo, ok? Então essas são as primeiras regras que vocês devem respeitar. Outra coisa, se tiver com uma chuva, um dia chuvoso, muito forte, ou choveu no dia anterior, o solo está encharcado ainda, nem adianta realizar teste, senão você vai ter uma medição falsa. Afinal de contas, você pega um solo totalmente cheio de água e depois um solo seco, e aí quanto vai ser o real durante o uso da instalação, ok? Vamos à medição agora aqui então. Pessoal, então primeiro, a gente conecta as 3 pontas aqui no terrômetro e a gente precisa, primeiramente, curto-circuitar as 3 pontas para a gente poder fazer a aferição do equipamento e fazer os testes até essa ponteira realmente estar ideal. Então, a primeira coisa, a gente vem aqui, pode curto-circuitar as 3 pontas. Então, com as 3 pontas agora curto-circuitadas, a gente vai ligar o aparelho aqui, coloca ele em teste. E o necessário agora é você vir aqui nesse botão de ajuste e vir ajustando até que seja zerado esse valor. Quando você tiver aqui em 0, é porque ele está ideal já para fazer a aferição e você tem um valor aqui muito real da medição. Lembrando que todo cabo, né, ele pode ter interferências em relação à temperatura ambiente, em relação ao próprio cobre e tudo muito mais. Então é importante sempre fazer essa aferição antes de qualquer medição. Feita a aferição, agora nós podemos fazer essa conferência. Outro item importante é sempre também observar aqui a bateria, a tensão que ela está acusando
E caso a bateria estiver fraca, ela vai causar uma indicação aqui, indicando que é necessária a troca da bateria antes das medições. Pessoal, então ó, eu coloquei uma haste aqui, tá? É só uma haste, isso aqui não é um aterramento que a gente está fazendo, como eu falei, é só uma haste para teste do terrômetro, tá? Vou medir agora aqui, ó, 7,5 metros, porque a minha haste é 2,40. Pessoal, coloquei aqui então a minha haste a 7,5 metros de distância do meu eletrodo, tá? E essa observação, essa haste, olha só, ela é apropriada já tendo essa curva aqui para você realmente conseguir puxar do solo com mais facilidade. E ela tem aqui a outra ponta onde você vai grudar aqui a pinça de teste, tá? Agora eu vou pegar uma outra haste e vou colocar no meio do meu eletrodo para cá. Minha outra haste está aqui então na metade do caminho agora. Pessoal, agora eu vou conectar aqui, ó, o vermelho, que é na haste que vai ficar mais longe do meu eletrodo de aterramento. E a gente desenrola ela aqui e vai levando até o terrômetro agora. Agora aqui na minha haste que ficou no meio eu coloco o amarelo. E mesma coisa, vamos esticar ele até o terrômetro. Pessoal, agora aqui o terminal verde eu vou colocar aqui na minha haste, tá? Que a gente está simulando como se fosse nosso eletrodo de aterramento. E agora eu conecto aqui o outro terminal no meu terrômetro. O meu eletrodo aqui, a minha haste de tensão aqui no meio e minha haste de corrente lá no fundo lá, ok? Então agora vamos aqui para o terrômetro. Primeira coisa que tem que fazer com o terrômetro nessa situação. Primeira coisa que você coloca aqui na opção de IRT voltagem para verificar se tem alguma tensão aqui no solo, ok? Se tiver alguma tensão acima de 10 volts, não continue as medições porque pode atrapalhar, interferir e eu precisaria entender de onde está vindo essa tensão que vai estar interferindo nisso. Feito isso, a gente coloca aqui agora na escala de 2000 ohms e aperta aqui o botão de teste. Aqui agora ela mostrou uma resistência de 125 ohms. E o que a gente faz então é abaixar aqui agora para a próxima escala, que é de 200 ohms. Aperta de novo aqui o botão de teste. Inclusive, quando a gente aperta o botão de teste, você percebe que ela começa a piscar aqui, indicando de que ela está injetando uma tensão no solo, ok? Então, feito 200 ohms, aqui tinha uma medição de 120 ohms para esse aterramento. Agora a gente precisa pegar essa haste que está aqui no meio e movimentar ela para cá, medir de novo e depois pegar esse mesmo direcionamento dela aqui e medir a mesma distância para cá, ok? Movimentei ela 1 metro para cá e agora a gente vai lá no terrômetro de novo e tirar a medição. Como eu já sei que ela está numa escala abaixo de 200, eu já posso começar aqui nos 200 mesmo, tá? Aperto aqui o teste e você vai perceber que ela deu aqui, ó, 115 ohms. Você percebe que ela está agora mais próximo do meu eletrodo e mais distante da minha pinça de corrente, ok? Agora eu vou fazer ao contrário. Pessoal, agora eu peguei a referência que a gente tinha colocado no meio, de novo, e trouxe 1 metro para cá agora, mais próximo do meu eletrodo de corrente, ok? Vamos de novo tirar a medição lá no terrômetro. E agora aqui no terrômetro, né, a mesma coisa, escala de 200, eu aperto aqui o botão de teste e eu vou ter a medição aqui de 134 ohms. Pessoal, então aqui a gente fez 3 medições. E a forma mais adequada, mais padronizada de fazer agora é o seguinte: pegar essas 3 medições, pode somar e tira uma média. A média for próximo ao primeiro, que no caso aqui, se a gente somar esses 3 e tirar uma média, vai dar aproximadamente de 123. A primeira medição foi 120, então tá ok, dentro do adequado. Poderia também imaginar uma diferença de no máximo 5% a cada distanciamento, 10%. Tem várias formas de analisar, mas assim, no geral, para instalações prediais simples, isso aqui está adequado, ok, está ótimo da gente utilizar esse método de medição. Lembrando que não o valor do aterramento que deu aqui. Pessoal, vocês perceberam aí que o aterramento deu longe, né, do ideal, mas afinal de contas, qual que é o ideal de aterramento? Muita gente aí você vê na internet falando que não existe, a norma não fala de uma resistência, muito menos falando aí que tem que ser de 10 ohms. Vamos entender o seguinte, que a norma NBR 5419, ela falava em 2005 sobre esse tal dos 10 ohms, no qual a resistência deve ser mantida. A norma IEC, que é essa daqui, ó, ela fala ainda até hoje, tá? Porque é uma norma europeia, que ela fala que os valores de aterramento devem ser mantidos em 10 ohms. E tem algumas normas de algumas concessionárias que também falam em manter o aterramento em 10 ohms. Ou seja, hoje nenhuma norma da BNT fala no aterramento de 10 ohms. Porém, se a gente tinha valores anteriores, a gente tem uma norma europeia falando dos 10 ohms, eu particularmente prefiro, quando eu for fazer as medições, quando eu for fazer um aterramento, tentar chegar o mais próximo possível desses 10 ohms, porque claramente já deu para entender que seria o mais eficiente, ok? Por que na norma hoje não fala? Porque já foi identificado que é quase impossível em algumas situações conseguir chegar nesses 10 ohms. Mas isso não significa que eu medir lá 800 ohms, tá bom, a norma não fala, eu vou colocar esse valor. Eu, particularmente, sempre entendo que a gente tem que tentar chegar no valor mais próximo possível da resistência, por exemplo, de 10 ohms, ou às vezes até mais baixo. Isso é nítido, todo mundo sabe que quanto mais próximo de zero, melhor. Isso é fato, né? Ou seja, quanto mais próximo de zero,
a minha corrente vai fluir muito mais fácil para o solo, ok? Então, mesmo a norma não citando, recomendado sempre é a gente conseguir reduzir essa resistência de aterramento o máximo possível, ok? Então, cuidado aí para não cair nessa de, a norma não fala, deu lá 500, 800, deu 1000 ohms, vai ficar assim mesmo pronto. Não, tente acrescentar mais haste, tente melhorar esse processo de aterramento, ok? E uma haste só eu utilizei para teste e eu expliquei que eletrodo de aterramento não é uma haste só. Por que então que as normas das concessionárias, elas pedem que lá no padrão seja colocado apenas uma haste e não várias hastes? Porque lembra que eu falei que um eletrodo pode ser composto de várias hastes? A concessionária, ela pede que você coloque uma haste lá no seu padrão. Só que aí tem a haste do vizinho, a haste do outro vizinho, a haste do vizinho da frente e assim por diante, todos ligados no mesmo transformador. Dessa forma, ela vai ter um grande eletrodo de aterramento para ser o aterramento funcional lá do transformador, que é o que ela precisa. Então, deu para entender, né, essa lógica de uma haste só, que não é um aterramento, uma única haste. Bati uma haste lá e pronto, tá feito. Não, tá? Vocês perceberam pelas medições que uma única haste não vai me dar um valor aceitável, a não ser que o meu solo seja excelentemente bom, ok? Então, as medições de aterramento, para você entender como é que utiliza um terrômetro, tá? Se você quiser ver mais assuntos, não esqueça de deixar aqui embaixo nos comentários. E quem quiser adquirir esse terrômetro da 100, que eu já mostrei aqui, é um equipamento excelente de qualidade, que inclusive você já pode solicitar lá na app de instrumentos com a certificação, que vai validar ainda mais os seus laudos de inspeção elétrica. Esse daqui você pode adquirir diretamente no link que eu vou deixar aqui embaixo. E se você utilizar o nosso cupom, que é esse aqui, ó, Eletricidade 10, você ainda vai ter mais 10% de desconto para poder adquirir o equipamento. Então aproveita, o valor está valendo muito a pena e é um equipamento sensacional e vai te ajudar muito aí nas instalações elétricas. Se você ainda não é inscrito no canal, se inscreva aqui, ative o sininho para receber novas notificações. Não esqueça de deixar o seu comentário aqui no vídeo e eu te aguardo no próximo vídeo.